Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Hoje é uma data muito especial, é o Dia Internacional das Mulheres. Aliás, as mulheres têm todos os dias do ano para elas mesmas. Mas é muito bom a gente ter um dia para poder comemorar, para poder mostrar, falar, presentear, extravasar. E eu não poderia deixar de trazer alguém muito especial nessa data tão especial também. E a minha convidada de hoje, eu tenho certeza, vocês irão adorar esse bate-papo, irão adorar essa prosa. É Marise Porto, que é produtora rural, proprietária da fazenda Santa Brígida, e ela é considerada a rainha da integração lavoura-pecuária-floresta. Marise, eu estou tão feliz, mas tão feliz de ter você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite. Olha, é recíproco, eu também estou muito feliz de estar aqui com você. É ótimo bater papo com um goiano. Então, e goiano do pé rachado, viu? Como diz o ditado popular. Marise, conta para quem... Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo te conhecem. Mas para aquelas pessoas que não te conhecem, me conta quem é você, qual a sua origem? Pois é, nasci numa cidade imensa chamada Ipameri, Goiás. Brincadeira, né? Uma cidadezinha bem pequenininha. Fiquei aqui por uns 14 anos, eu morei aqui. Depois fui embora para Goiânia. Fiz faculdade, casei, mudei. Estou em Campinas esse tempo todo agora, em São Paulo. Então, essa é a origem. Meu pai... Você nasceu em Ipameri? Nasci em Ipameri. Fiquei aqui por 14 anos. Com 14 anos eu mudei para Goiânia. Fiz faculdade lá, casei e mudei para São Paulo. E estou em São Paulo há mais de 30 anos. Para você ter uma ideia. Só que meu pai nunca teve fazenda, eu não tinha nada a ver com fazenda. Meu pai era tipógrafo, livraria, papelaria e tipografia. Nada a ver com a história da fazenda. A história da fazenda começou quando eu casei, que veio da família do meu marido. Ele já tinha a fazenda em Ipameri? Já tinha a fazenda em Ipameri. A família, né? Uhum. Aí o pai resolveu repartir entre os dois filhos e a Santa Brígida caiu para ele, para o meu marido. A Santa Brígida é uma fazenda mais para pecuária, para agricultura. Qual que é a aptidão dessa fazenda? Quando ele assumiu, ele começou a trabalhar na agricultura ou na pecuária? Na pecuária. Ele começou com aras, manga larga, essa coisa toda. Depois ele transferiu para a pecuária. Mas não estava conseguindo manter pastos de boa qualidade. A conta não estava fechando muito bem. Por um bom tempo a conta não estava fechando muito bem. Tirava-se dinheiro de Campinas e colocava-se dinheiro na fazenda porque ela não estava sendo autossuficiente. Qual era a atividade de vocês lá em Campinas? Bom, eu sou dentista, com pós-graduação em ortodontia, então eu era dos aparelhos e ele era, deixa eu lembrar o título que dava, superintendente da Encol, aquela empresa de construção que quebrou. Então, assim, não tinha nada a ver com fazenda, nem mesmo, até a distância, né? 700 e tantos quilômetros de distância. Quando você fala do seu esposo, você usa o verbo no passado. O que aconteceu? Ele, com 42 anos, sofreu um infarto fulminante e morreu, assim, em segundos e minutos, inclusive na presença do irmão dele, que é médico.
Então, não é falta de atendimento, de um pronto atendimento. Foi fulminante mesmo. Ele estava almoçando e caiu. Então, não teve chance. Não teve nenhuma chance. Eu imagino que você fosse uma jovem dentista que não tivesse muita experiência com fazenda, ou já tinha? Nenhuma, zero experiência com fazenda. Meus 3 filhos menores de idade. Então, uma fase assim, meio assustadora, né? O que eu faço agora? Como é que eu faço? Venho para cá tocar uma fazenda que eu não sei o que é, eu continuo em Campinas, o que eu faço? Então, por um tempo, a gente ficou em Campinas, assimilou o que estava acontecendo. E aí, falei, vamos lá, porque a fazenda estava dando muito prejuízo, né? Estava mandando conta para Campinas pagar, então, para Campinas, assim, eu em Campinas pagar, né? Precisava tomar uma atitude com relação a isso. Ou ela parava de dar prejuízo, ou a gente ia vender mesmo, sem dó nem piedade. Então, eu vim para Ipameri para poder fazer um estudo, para ver quem poderia me ajudar nesse sentido e para poder tomar, com bases mais sólidas, tomar a decisão. Em que momento que você tomou a decisão de continuar com a fazenda? Minha mãe falou assim, puxa vida, que abacaxi vocês herdaram, hein? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? É melhor ter o abacaxi para descascar do que não ter o abacaxi. A gente tenta descascar esse abacaxi. Aí se não der, a gente vende. Aí, todo mundo, vamos lá. Força total, vamos para frente. E aí a gente foi. Começamos. Só que na hora que a gente entra lá dentro e começa a ver os problemas, você acha o problema monstruoso e fala, meu Deus, como eu resolvo isso? Olha outro problema, meu Deus, e agora? E assim, a partir dessas constatações, eu perguntava para os amigos aqui em Ipameri, o que você faria? Qual o procedimento para a gente resolver isso aqui? E nada, cada um falava uma coisa diferente do outro. Eu não sabia a quem seguir. Eu falei, quer saber? Vou dar minha cartada final, né? Um não eu já tenho, vou tentar um sim. Peguei o carro e fui para Goiânia. E lá achei a Embrapa. E aí acontece aquela coisa engraçada, né? Você sem saber de nada, numa época que não tinha GPS nem nada, essa coisa toda. Cheguei lá na porta da Embrapa e cancela, guarda, você não entrava. Hoje eu não sei, faz tempo que eu não vou na Embrapa. Você não entrava na Embrapa se não tivesse agendado com um pesquisador para esse pesquisador liberar sua entrada. Aí eu lembrei de um pesquisador da Embrapa que era amigo do meu tio. Liguei para minha tia e perguntei o telefone dele. Ela falou assim, olha, o nome dele é Homero Aidar, mas eu não sei em qual Embrapa que ele trabalha. Como assim, tia? Tô aqui na porta da Embrapa. Não, mas não tem só uma Embrapa em Goiânia, não, tem 2. Eu falei, bom, então tá bom, depois eu ligo avisando, muito obrigada e tal. Falei pro guardinha, Homero Aidar. Aí ele falou assim, só um instante. Na hora que ele falou só um instante, eu falei, yes! É aqui que ele trabalha, né? E ele pegou o telefone para ligar. E eu falei, yes, de novo, porque ele deve estar aí, senão ele não pegaria o telefone. Aí ele ligou lá e falou assim, qual o seu nome? Eu falei, ele trabalha aqui, está aqui e pelo jeito está disposto a me receber. Aí eu falei de longe, Marise Porto de navio. Aí ele bateu o telefone, eu falei, ué, tá vindo tudo tão bem? O que aconteceu, né? Aí ele falou, pode entrar. Na hora que eu falei Marise Porto, eu falei numa altura que o Homero escutou no telefone dele e já liberou, o Porto liberou. Abriu a porta lá da Embrapa, a cancela da Embrapa. Aí cheguei lá na sala dele e ele, que você é do Silvio Porto? Eu falei, sou sobrinha, mas morei na casa dele na época da faculdade e tal. Ele, vem cá, me dá um abraço. Abriram-se as portas naquele minuto.
Mas eu quero entender o seguinte, como é que o nome Embrapa surgiu na sua cabeça? Em que momento que você pensou, a Embrapa pode me ajudar? É assim, às vezes você não sabe, mas Deus te ilumina, né? Quem pode me ajudar? Eu ia no sindicato, não sei não, quer dizer, não tinha pessoa certa. Não quer dizer que o sindicato não soubesse. Quer dizer que eu não estava falando com a pessoa certa naquele momento. Não sei, pergunta pro fulano, pergunta pro ciclano e tal. E eu conhecia a Embrapa, assim, de ouvir meu tio, né? Eu morei com ele. Ele falava, ele ia com esses amigos da Embrapa. Era maçonaria, era Rotary, eram vários que eles saíam nos mesmos grupos, digamos assim. Então, desse fato de morar com meu tio, eu sabia que a Embrapa era uma empresa de pesquisa agropecuária. Se ele era uma empresa desse nível, desse porte, seria a melhor empresa para me orientar. E se não fosse, eu ia ficar sabendo também, né? Como a história da cancela, se não fosse, eu ter uma cancela científica. Então, Marise, quando o Homero Aidar te recebeu, que ele te deu aquele abraço, qual foi o sentimento que você teve naquele momento? É o que eu disse, fui abraçada pela Embrapa. Aqui, achei. Então a coisa estava assim, achei, tudo de bom, vamos lá. Aí ele falou assim para mim, conta a sua história. Aí eu fui contar a história, mas aí eu contei nos mínimos detalhes, né, aquela coisa toda. Ele falou assim para mim, e eu achando que era uma coisa muito difícil. Ele falou, não, isso aí é fácil de resolver, não se preocupe, é fácil resolver. Como assim fácil resolver? Através da integração lavoura-pecuária. Como assim lavoura? Lavoura? Aí ele falou assim, vou te dar um livro, me deu um livro. O livro é super grosso, chamava Integração Lavoura-Pecuária. Livro de pesquisador. Sabe aquele livro, todo ele em preto e branco, sem fotografia, escrevia uma linha, no final da linha tinha referência bibliográfica, daquele estilo pesquisador mesmo, sabe? Eu falei, Homero, eu juro que eu vou ler o livro, eu me interessei. Agora eu quero que você resuma esse livro, um livro dessa grossura. Quero que você resuma esse livro em uma frase para mim. Aí ele falou, muito simples. Tá bom, resume. Ele falou assim, você vai usar a lavoura para corrigir a pecuária. Você vai plantar a semente no grão, junto com a semente do grão, na entrelinha, você vai plantar a semente do capim, que é a comida do gado que você quer. Depois, esse grão vai crescer, vai fazer um sombreamento, o capim não vai desenvolver. Você colhe o grão, paga as contas, aí sim, o capim vem com tudo, porque aí tem a fotossíntese, tem o sol pleno e não sei o que e tal, e o seu gado vai engordar mais do que engordaria num capim normal. Falei, perfeito, é isso que eu quero. Porque era tudo muito caro para fazer a recomposição daqueles pastos. Todos os orçamentos que a gente fazia não fechavam. Eram quantos hectares de pastagem que tinha lá naquele momento, degradado? Fazenda toda, 1.000 hectares. Estava tudo degradado. Não tinha salvação naquele trecho, né? Não tinha salvação. Aí tudo que eu queria era recuperar a pastagem degradada que estava lá. E o que o Homero estava me oferecendo era exatamente isso, a recuperação da pastagem. Falei, vamos fazer, achei inteligente, vamos fazer. Depois parei e falei, escuta aqui, por que ninguém faz? Se é tão bom, por que ninguém faz? Ele deu uma gargalhada, falou assim, não podia sair sem essa pergunta, né? Eu falei, não, você tá falando que é ótimo, que é tão bom, por que ninguém faz? Aí ele falou assim, por falta de conhecimento. Porque naquela época a Embrapa era uma empresa de pesquisa, não de transferência de tecnologia. Existiam outras empresas que faziam transferência de tecnologia. Mas essa estava ali, não sei por que cargas d'água, me esperando, entendeu? Ela estava me esperando e eu estava esperando por ela. Deu certo. A nossa amizade deu certo. Aí, cheguei aqui.
Olha só que, né? Eu falei para ele, não, vamos fazer. Ele falou, não, porque eu tenho que fazer todo um procedimento para poder aprovar, porque isso, porque aquilo. Não, vamos fazer, pode fazer o seu procedimento aí que eu vou fazer o meu. Chego em Ipameri e falei, agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho máquina, eu não tenho equipe, eu não tenho conhecimento da compra do grão, da comercialização, dos insumos de uma forma geral e tal, de quanto precisaria para resolver o problema e tal, não sabia nada. Aí eu estava aqui conversando com a Fabrícia a respeito disso, né? Tem saída, mas como que a gente começa? Qual o primeiro passo? O que eu vou atrás de quê? Vou fazer como? Não tenho dinheiro disponível para esse investimento alto assim, de cara. Foi no banco? Não, tal. Já tinha uma fama, né? Uma faminha ruim aqui na fazenda, na cidade por conta da situação da fazenda. Tipo, morre o dono, a mulher mora longe, não tem ninguém, como é que fica? Então... O crédito não estava fácil naquele momento, então, para você. Não, era uma situação difícil, o banco não quer nem saber, né? O banco não quer saber, ele quer o dinheiro dele de volta. Aí, a gente estava conversando, chegou um vizinho e perguntou se eu não queria arrendar uma outra área para ele, que ele já tinha terminado o trabalho dele, e se eu quisesse arrendar e tal. Falei, arrendo com uma condição, vamos fazer uma permuta. Ele, como assim fazer uma permuta? Eu falei, você fica com a área e presta todo o serviço de mecanização para mim na Santa Brígida. Ele falou, graças a Deus, achei que era uma outra coisa, né? Ou seja... Ficou bom para todo mundo, então. Foi assim, ficou ótimo para todo mundo. Ele ficou com a área para ser arrendada em troca de prestação de serviço. Então ele chegou com equipamento, com máquina, com operador de máquina, com expertise do plantio, essa coisa toda. E por outro lado ele tinha a outra área para trabalhar nesse período. Nos 2 primeiros anos eu acho que empatou, depois ele ficou ganhando, mas não faz diferença. Foi a oportunidade que eu tive de começar a Santa Brígida. Sou muito grata. E aí fizemos a área, né? Não, e teve um negócio engraçado que o pessoal perguntava, quantos hectares você vai abrir, né? Vai fazer, vai recuperar. Quantos hectares o fertilizante dá? Porque o fertilizante eu tinha que pagar à vista. E se eu não pagasse à vista e antecipado, eu não carregava o caminhão com fertilizante para trazer. Então eu tive que arrumar esse dinheiro aí para pagar o fertilizante. Então o dinheiro que eu arrumei era um dinheiro limitado. Então a área que eu ia fazer a recuperação era a área que o fertilizante desce, entendeu? As fertilizante dá para 100, faz 100. Se der para 200, faz 200. Entendeu como é que é? E deu para quanto? Quanto vocês fizeram ali? Nós fizemos... Você lembra? Uns 200, não chegou a 200 hectares. Por aí, 200 hectares, vamos dizer. Uhum. Por aí. E uma área pequena, e porque a gente começou na parte melhor, né? Na parte que estava menos degradada, assim, exatamente por conta dessa falta de dinheiro para começar o negócio. Então, olha, se falta dinheiro, se falta equipe, se falta conhecimento, se falta presença, porque aí eu comecei a ficar muito mais ocupada do outro lado, né, lá em Campinas, é tudo muito mais difícil. Você fica na mão de outras pessoas e você tem que montar uma equipe para poder conseguir fazer isso aí. Depois eu falo sobre isso, mas o que acontece é que correu aquela safra, nós plantamos soja, milho e arroz, que era uma coisa assim mais rústica. Foi o ano que o arroz deu o melhor preço, eu vim acompanhando o arroz deles. Deus te ama demais também, né? Fala sério. Foi o melhor ano do arroz até hoje em matéria de preço, sabe? Estava fazendo leilão de arroz. E foi aquilo que ele falou, nós colhemos, vendemos, pagamos as contas e o pasto estava ali recuperado. Então o pessoal fala assim, então você não teve lucro na operação? Como não tive o pasto?
E o pasto, esse foi o meu lucro, era esse lucro que eu queria. E de fato o gado entrou e começou a comer aquele pasto novo, e ele começou a ganhar aquele peso e tal. Eu falei, nossa, eu tô com um gado muito bom. Ele falou assim, não, tinha um nome que eles falavam, uma expressão de pesquisador, sabe? Ele passou tanta fome que ele comeu tanto que ele ganhou peso, mas não quer dizer que ele ganhou peso só porque comeu aquele, uma coisa mais ou menos assim. Não consigo me expressar melhor que isso. Mas daí já tinha um pasto, já tinha onde colocar aquele gado, já tinha onde. Esse foi o começo, esse foi o primeiro passo, né? Dali para frente a gente foi se estruturando, os planejamentos começaram daí para frente. Porque Deixa eu só entender uma coisa, nesse período todo aí, a Embrapa deu para você o suporte que o Aidar tinha falado lá atrás, que eles dariam, ou eles ficaram só de longe olhando e torcendo por você? Não, eles deram, e eu não sei se era se fazia parte do protocolo, dos procedimentos deles fazerem isso aí. Mas como ele era muito amigo do meu tio, e faltava alguma coisa da Embrapa aqui na região da Estrada de Ferro, como ele comentou, né? Que era uma região esquecida, largada, jogada. Fez uns aditivos assim que eu não gostei muito. Não podia falar nada, no final de contas, né? Eu não era exemplo para nada naquele momento. E aí, então, assim, eu não sei se eles deram esse apoio por conta dessa amizade ou se eles deram apoio por procedimento, porque era uma tecnologia que precisava de validação, assim, eles tinham tecnologia, mas queriam validar, eles validam em áreas diferentes, né? E tinha que validar nessa região aqui que ele chamou de região da Estrada de Ferro. Então, falei para ele, então tá bom, isso é bom para você, é bom para mim também, tá bom para todo mundo, né? E aí começamos, foi aí o primeiro passo. A partir desse, porque isso aí era jogar moeda, ia ser cara ou coroa. Se der cara, continua. Se der coroa, vende. Entendeu? Como deu certo, então agora vamos fazer o planejamento dos próximos passos. E aí eu comecei a formar uma equipe profissional. Porque eu não tinha conhecimento na área nenhum. Não dava para ficar brincando com isso, né? Ou faz ou não faz. Não tem meio termo nessa conversa. Então, eu comecei a montar uma equipe profissional. Eu tenho uma equipe muito profissionalizada. Tenho técnicos, agrônomo, tem gente que tem mestrado, doutorado. Minha equipe é uma equipe refinada, precisa ver só que legal que é. Eles adoram fazer pesquisa e ter onde fazer, né? Então... Em que momento você falou assim, olha, deu certo e agora eu preciso de dar um passo além nessa questão da integração lavoura-pecuária? Olha, no momento que nós colhemos, pagamos a conta e o pasto estava lá, eu falei, as portas se abriram. Daqui para frente não tem mais volta. Vamos planejar. O que a gente vai fazer? O que vai comprar? O que vai... Sentamos, planejamos. Aí foi com o João K, não foi com a Mero nesse planejamento, que os dois eram os companheiros, né, que faziam essa parte da integração. Aí eu fiz o planejamento com o João K, e o João K, vendo a situação, ele falava, não, aqui você pode fazer isso, aqui pode fazer aquilo. Aquele, às vezes, plano B que a gente utiliza muito. Mas aí a gente começou mesmo para valer a fazer o planejamento. Agora vamos fazer essa área. Fizemos o primeiro ano, que foi a safra 6/7, o segundo ano foi 7/8 e o outro 8/9. No 2009 eu entrei com a floresta na história, com o eucalipto, a floresta de eucalipto no processo, né? Para fechar a integração lavoura-pecuária-floresta. Qual era a ideia da floresta? Por que entrar com a floresta nesse momento? Pois é, quando a gente não sabe, a gente acha que é porque é bonito, né? Mas a ideia naquele momento era econômico, naquele ponto lá, porque eles falaram assim, não, porque você vai ter a cada 6, 7 anos a venda da madeira e você vai ter um adicional aí
econômico, né, no processo, e até fazer planos em cima desse adicional econômico aí que acontecia. Mas a floresta se mostrou muito mais do que isso. Então, primeiro, o sombreamento dos animais, né, o conforto térmico dos animais. Então, porque aqui não tinha uma árvore sequer. Não tinha uma árvore, já tinha sido desmatado onde podia e onde não podia, porque o que não foi feito em desmatamento foi feito em pastagem, assim, quantidade de animais num local que não tinha mais condição, né? Uhum. Então não tinha nada, estava rapado mesmo. O cupim tinha um cupinzeiro lá que a gente chamava de árvore de Natal, porque ele foi crescendo assim e tal, e fez um formato de árvore de Natal. Para você ter uma ideia do tamanho que era a infestação de cupins que tinha por aqui. Depois que vocês fizeram tudo isso, em que momento que a Santa Brígida se tornou destaque? Que começou a chamar a atenção de outras pessoas, de outros produtores, da Embrapa mais a fundo? É assim, na hora que eu consegui, né, o primeiro ano, na hora que eu consegui, porque todo mundo estava torcendo, tinha um bolão na cidade, assim, discutindo entre eles, apostando entre eles, em quanto tempo eu ia entregar os pontos, quer dizer, a fazenda. Chegou a esse nível? Eu não sabia de nada, sabe? As coisas estavam passando tão rapidamente para mim, assim, as necessidades, a vontade, estava passando tão rápido que eu não sabia de nada do que estava acontecendo. No final, quando deu esse resultado, o pessoal da Embrapa falou: nós temos que fazer um dia de campo para mostrar isso aqui. O pessoal da Embrapa, nós temos que fazer um dia, no primeiro, 2007 foi nosso primeiro dia de campo aqui. Então o pessoal da Embrapa falou: nós temos que fazer um dia de campo para mostrar que é possível. Olha só quanto fator contra e a gente consegue reverter, né? Foram muitos desafios e cada um foi revertido. E o fato de eu não ser da área pesou muito também, porque quando é um agrônomo, um veterinário, ele já tem mais jogo de cintura, né? Aconteceu uma coisa muito interessante quando eu peguei Homero Aidar e João, coloquei no carro, depois que foi aprovado, essa aprovação deles darem esse suporte na Santa Brígida demorou 1 ano para sair. Quando eles ligaram para mim avisando que tinha sido aprovada, fui para Goiânia, de Campinas para Goiânia, aluguei um carro lá no aeroporto, fui na Embrapa, peguei os dois, pus no carro e vamos conhecer a Santa Brígida. Quando nós chegamos na Santa Brígida, que a gente entrou, o primeiro pasto, quando você vier aqui, você vai ver, é onde você já entra nos eucaliptos, é esse lugar dos eucaliptos. Só tinha cupim, mais nada, tinha cupim. Aí o João falou: para o carro. Parei o carro, ele desceu, abriu os braços e falou: que beleza. Aí eu falei: bom, tá curtindo na minha cara. Eu falei: como assim? Ótimo, isso aqui tá ótimo. Eu falei: João, você quer que eu chore? Ele: não se desespere, porque isso aqui tá bom mesmo. Aí uma Amélia falou: não, fica tranquila, tá 100%. 100% é ótimo, né? Mas ele te explicou por que ele falou que estava ótimo? Aí eu falei assim, passado um pouquinho, a gente foi na outra área lá para ele ver, né? Voltando, isso na primeira visita deles aqui. Aí nós fomos ver outra área, que era que eu queria começar, porque eu sabia que era mais fácil. Aí eles falaram: a gente pode começar por aqui, porque aqui dá pra, como tá mais fácil, a gente faz um pedaço maior e tal. Aí eu falei: gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eles: o que é? O que aconteceu? Desistiu? Eu falei: não, eu não entendo nada, nem de agricultura, nem de pecuária. Aí o João K fez assim: graças a Deus. Ou seja, não vai ter ninguém para me importunar aqui e querer dar. Era tudo que ele precisava e queria. Graças a Deus. Pronto. Então aí, ó, qualquer coisa que acontecia, eu ligava para os dois.
e fazia o que eles mandavam, não dava certo. Eu falei, o jeito que vocês virem aqui, porque esse negócio vai pro Beleléu desse jeito. Só depois que eu peguei o Robertinho, que o Robertinho deu acompanhamento. Ele acompanhou desde o começo, mas ele queria entender melhor o processo antes de assumir, né, uma carga que não era dele, digamos assim. Só que depois ele se apaixonou também, ele adora hoje. No segundo ano já era com ele mesmo, não precisava mais se preocupar, que ele resolvia tudo. Então foi isso que... E aí no final do primeiro ano, então todos deram como validado o negócio que está fazendo. Validou. É isso aí. Vamos continuar. Vamos arrumar agora, vamos para o banco. Aí o banco já podia me emprestar dinheiro, porque já tinha... Eu convidei o gerente do banco, ele foi lá várias vezes durante o processo de recuperação. Então, ter a Embrapa junto foi muito bom, porque a Embrapa atraiu parceiros para dentro da fazenda. Entendeu? Parceiro nenhum ia se encantar pela fazenda e querer ser parceiro porque a fazenda estava daquele jeito. Pelo contrário, ia fugir. Mas a Embrapa, ela é um polo, né? Um catalisador, digamos assim. Me conta como é que foi aquele primeiro dia de campo, lá em 2007. Aí, ai, que bom. Bom que perguntou. Encheu, todo mundo foi para ver se eu tinha quebrado ou não, o que é que eu estava fazendo, porque o pessoal também não tem tempo de ficar bisbilhotando, né? E ali tinha um convite feito na rádio para o pessoal ir lá, todo mundo foi para ver o que eu tinha aprontado lá. Todo mundo daquele tempo, né? Que eu tinha aprontado lá, se tinha dado certo, se não tinha dado certo, coisas assim. Um amigo meu senta do meu lado e fala assim: você sabia que corre um bolão na cidade para ver em quanto tempo você vai entregar a Santa Brígida? E quem estava fazendo a palestra naquele momento era o Adson Paulinelli, ministro Adson Paulinelli. Também você jogou pesado, né? Você jogou pesado. Então, assim, olha só. Primeiro eu consigo em Embrapa, depois eu consigo no primeiro dia de campo o ministro Adson Paulinelli, né? E o ministro falando lá na frente e eu falando aqui, pois é, ó, eles torcendo por eu quebrar e eu devolvo com uma palestra do ministro Adson Paulinelli. Foi muito bom, muito legal. Aí foi nesse dia, com esse amigo, que eu fiquei sabendo que tinha essa conversinha ali. Esse bolão. Eu não sabia de nada antes, e que bom que eu não sabia também, né? E aí veio o Paulinelli, fizemos o primeiro dia de campo, ele entusiasmadíssimo de ver que as coisas podiam acontecer, porque quem abriu o cerrado foi quando ele era ministro da Agricultura, né? E ele falando, contando, e cheio de alunos da escola aqui da UEG, e ele adora a juventude, né? Ele gosta desse pessoal. Então, assim, aquela palestra que você ficava encantado com ele, de boca aberta ali, com o ministro falando, né? Então foi uma coisa muito boa. O segundo dia de campo foi melhor ainda, porque aí já tinha mais pessoas que vieram de São Paulo para conhecer. Pessoas, assim, com cargos muito importantes. O Chiquinho Maturro, que veio desde o começo, desde o primeiro que a gente está junto, o Chiquinho virou, assim, o nosso, como é que eu diria? Não é um anfitrião, nem é um porta-voz, ele fazia... Embaixador? Oi? Embaixador? Tipo embaixador. Ele que definia quem ia precisar, para que a gente achava importante, né? O fato do ministro ter vindo também abriu muitas portas, todo mundo falava, se o ministro foi, por que não eu, né? E a gente acabou conhecendo muita gente interessante, de Goiás, de São Paulo, de outros lugares do Brasil. A Mônica Bergamaschi, enquanto secretária de Agricultura do Estado de São Paulo, trouxe uma reunião dos secretários de Agricultura do país inteiro para ser feita aqui, fez em Caldas Novas, e os secretários vieram conhecer a integração Lavoura, Pecuária e Floresta. E não foi uma coisa que eu pedi para ela fazer. Ela achou interessante fazer, perguntou se podia, portas abertas, vamos lá. Sempre eu falava assim, porteiros abertos, por isso que entrou o Open Farm, porteiros abertos, venham logo. Não espero, né?
o projeto está todo montado e está rodando, então venha ver logo. E com isso eu fiquei conhecendo muita gente boa, muita gente que resolvia coisas nesse país, sabe? Que resolvia. Em 2011, nós recebemos... Primeiro teve um lance com a Cocamar, que o Chiquinho passou para visitar o Luiz Lourenço lá na Cocamar, e conversando, o Luiz Lourenço falou assim, pois é, tem uma área aqui que é só areia, não sei o quê, eu precisava recuperar essa área, uma área grande. O Chiquinho falou, já tenho a solução para o seu caso, vou te levar para o Goiás e você vai ver o que é integração lavoura, pecuária e floresta. E trouxe o Luiz Lourenço. O Luiz Lourenço trouxe 3 ônibus de agricultores para conhecer a integração lavoura-pecuária. E o Luiz Lourenço recuperou aquela área dele todinha lá com integração lavoura-pecuária. Lavoura-pecuária e floresta, pecuária e floresta com algum tipo de integração, entendeu? Toda a área dele está recuperada. Tanto é que a Cocamar faz parte da rede ILPF também, né? Depois disso, na sequência, o Luiz Lourenço trouxe aqui o vice-presidente do agro do Banco do Brasil, que é irmão que é o Osmar Dias, o irmão dele foi governador do Paraná, né? O Álvaro Dias? Álvaro Dias, irmão do Álvaro Dias. E ele falou assim, mas como? Mas isso, mas aquilo? Mas ele estava fazendo só um teatrinho, que ele já estava com o projeto, com crédito, o ABC prontinho para soltar, né? E me convidou para ir a Brasília e eu fui a primeira tomadora do crédito ABC no país. Então já chegamos fazendo outro pedaço da fazenda que não tinha sido feito ainda, recuperação de pastagem, cerca, isso, aquilo que estava ficando meio para trás. A gente já começou a fazer de cara com esse dinheiro do ABC daquela época. Como é que está a Santa Brígida hoje? Você já terminou de fazer toda a recuperação? A fazenda já está toda formada? Como é que está? Vou te contar, nada acaba, nada termina, não pense, a gente morre, mas essas coisas ficam. Na hora que estava tudo certinho, tudo andando, porque eu faço uma primeira safra com 70% aproximadamente de soja, 30% de milho consorciado com capim. Depois vem segunda safra, depois vem o boi, né? Vem segunda safra, um consórcio também, e depois vem o boi, para pegar aquele capim que a gente colocou lá, né? Sim. Então ficam 3 safras nisso aí, nessa brincadeira e tudo mais. E eu tenho um dos pastos, que é o pasto mais próximo da sede, e que era o que dava a minha melhor rentabilidade. Era o que produzia mais, custava menos, e que a rentabilidade ficava por conta, assim, não por conta, mas a gente sabia que ele sempre puxava para cima. E estava indo tudo bem nessa história de primeira safra, segunda safra e depois boi. Quando chega uma ideia nova, né? Vamos fazer agora um intensivão. E o que é intensivão? E vamos fazer nesse passo daqui. E o que é intensivão para poder liberar meu neném aí? Porque é a estrela da história, né? Aí eles falaram assim, é um rotacionado. Explique-se. E aí fizemos o rotacionado no pasto do bebê, depois de fazer muita conta, né? Todo mundo a favor e eu contra. Agora você imagina. Justa que não podia estar contra, eu estava contra, né? É assim que funciona. Que faz eles pensarem mais ainda. Aí liberei o pasto, a gente fizemos 16 piquetes com a praça de alimentação no meio, 8 piquetes para um lado, 8 piquetes para o outro, e mais ou menos 80, 85 hectares esse pasto. Sim. Eu tenho uma fazenda que eu arrendo aqui, que é aproximadamente 1.000, a gente fala 1.000 hectares, mas aí tem que tirar reserva legal, essa coisa toda, né? Mas 1.000... Aí é 20%, né? É mais ou menos.
tenho 20%, mas aquela história de reserva legal da ABP, essa coisa toda, né? Então, nunca é os 1.000. Você aluga 1.000, mas nunca tem os 1.000, né? Direitinho, assim, porque tem que respeitar isso aí. Aham. E nessa fazenda tinha 1.000 bois. 1.000 hectares, 1.000 bois. Nós trouxemos os bois da fazenda e colocamos em 80 hectares. Os 1.000? Você acha que... Jura? Hã? Você tá brincando, sério? Não, porque assim, deixa eu só te contar. Olha só a forma que as coisas aconteceram. A taxa de lotação no início, antes de começar a integração, 0,3 UAs por hectare ano. Chegava nem a meia UA. Nem a meia. Eu às vezes falava que era meia para não passar vergonha, entendeu? Mas aqui no nosso a gente pode falar. 0,3, 2 arrobas e meia de produção por ano. Produzia 2 arrobas e meia ao ano. Pra você ter uma ideia. Aí eu cheguei numa fase que a gente estava ali entre 4, 4,5 arroba, 4, 4,5 UAs por hectare e produzindo ali seus 28 arrobas por hectare ano. Falei, nossa, tá bom, né? O Vilela... Você saiu de 2 arroba e meia para 28. Numa primeira fase, né? O Vilela chegou e falou assim, não, o pessoal da Bahia tá produzindo 60 arrobas por hectare. Eu tava com esses 28 achando bom. Ele falou assim, o pessoal tá produzindo 60 na Bahia, que 28, que o quê? Vamos botar fogo nisso aí e tal. No outro ano, a gente mudou tudo, mudou toda a situação, tanto física, essa coisa toda. Não necessariamente no outro ano, tá? Na sequência. E aí a gente tava com 4, 4,5 arrobas, com 38, 4, 4,5 UAs e 38 de arrobas. Falei, agora sim, né? Porque na hora que eu fiz a conta, que você multiplica um pelo outro, tava dando 15 vezes o que era lá atrás. Né? Falei, então agora tá bom. Não, tem que ser 60. Tem que ser 60 arrobas. E cadê a intensificação aqui? Vocês estão agora pararam, sentaram, estão descansando? O que está acontecendo? Porque todo ano tinha uma coisa nova. Aí a gente entrou pro intensivão, né? E quantos que nós estamos colocando pro intensivão por hectare agora? Você fez a conta aí? Bom, você estava fazendo 28, você queria chegar a 60. Eles queriam chegar a 60, nem você estava acreditando. Pelo amor de Deus, preparei meu coração. Chegou a quanto? Não, as arrobas chegaram. O nosso rendimento de carcaça para 59, 60, coisa que nunca imaginei na vida que isso ia acontecer. Mas em UAs, né? Porque aí a gente fala de quantidade. Você estava com 0,3 UA no início. Falando assim, e agora? A gente tem que falar de quantidade e de qualidade, né? De rotação e de produção. Então, na lotação, que era 0,3, que foi para 4, 4,5, mas 4, 4,5 era uma coisa solta. No momento que a gente fez esse projeto do intensivo, eu peguei 1.000 bois e coloquei no espaço de 80 hectares. Percebeu a diferença? Percebeu 12? Loucura. Vamos fazer a conta? Vamos lá. Cara, mas o celular tá preso aqui para fazer conta. 1.000 dividido por 80. Peraí. Deve dar uns 12. Meu Deus do céu, mas foi assim. Coisa de maluco, coisa de louco. Dividido por 80. Vamos lá. 12,5. 12,5. Eu te falei. Isso que tá bom. 12,5. Mas é 12. Eu queria que você fizesse para falar 12 para mim. Para eu acreditar. Então, isso aí é mostrando que quando você pensa que está pronto, você começa de novo e tem outra carga para vir, entendeu? Esse tipo, e é assim, esse gado vai ficar nesse espaço aí por 2 ou 3 anos só. Aí vem soja em cima
Quanto você acha que a soja vai produzir nesse pasto? Depois dessa intensificação de animais. Você vai passar de 100 sacas tranquilamente. Certeza, sem fazer força. Sem fazer força. Então vai ser o tipo da coisa assim, natural. Só de fazer a rotação vai ser uma coisa natural. É a gente querendo fazer a rotação, mais isso, mais o fertilizante, mais não sei o quê, mas tem que haver área ali. Porque à medida que eu fui comprando máquinas, eu tinha que viabilizar aquela máquina. Eu tinha que ter terra para a máquina trabalhar para pagar a máquina. Então, muitas vezes, eu tive que fazer, muitas vezes não, até hoje, eu faço arrendos para poder, a estrutura cresce, mas ela não cresce uma ponta só, ela tem que crescer o todo, né? Então, você vai montando a estrutura para poder uma coisa justificar a outra. E nessas áreas que você vai arrendando, você vai fazendo essa implementação também? Quando é permitido, né? Tem lugar que ele me arrenda só a primeira safra, não me arrenda a segunda safra. E tem gente que fala, até hoje tem gente que fala assim, onde põe eucalipto, num raio de 10 metros não nasce nem praga nasce, entendeu? E praga é a sua cabeça que pensa desse jeito e não vai se informar direito, né? A gente tem, antes de falar bobagem, tem que entender o negócio, né? Isso aí, quem falou isso não foi nenhum produtor rural, não. Quem falou foi um professor do meu filho em sala de aula. Que o eucalipto era uma planta predadora que num raio de 10 metros nada nascia. Que podia... Mas ele não conhece sua fazenda, né? Com certeza. Não, nós convidamos ele para vir ver. Ele não vai não. Deixa eu te perguntar algumas coisinhas aqui rapidamente. O que é sustentabilidade para você? Eu acho que é assim, o projeto que está se encaminhando e que daqui a pouco ninguém vai conseguir sobreviver sem ele. Porque é um projeto de um tripé, né? Um projeto onde você tem o econômico, o ambiental e o social. O econômico abre a porta para os outros dois. Sem o ambiental, a gente não vai sobreviver, não vai exportar, porque vai chegar num ponto que começa o boi China, começa a soja da classificação XYZ. Se você não tiver o ambiental para dar suporte, porque olha só o ambiental. Quando eu te contei que eu coloquei o eucalipto, eu estava pensando na parte econômica. Então, na parte econômica ia ser madeira. Ponto. Era para ser madeira. Aí chegam e falam, não, mas dá conforto animal. Beleza, conforto animal mais madeira. Legal. Aí depois chega o trabalho que a Marcela fez, né? Porque o eucalipto sequestra e fixa os gases de efeito estufa. Peraí, conta rapidinho do trabalho que a Marcela fez. Quem é a Marcela? Qual é o trabalho? Marcela Porto, filha da Marise Porto, entendeu? Fez um trabalho de mestrado no Brasil fantástico. Validou um monte de coisas com supervisão da Embrapa, bancada pela BASF, fez na Unesp, então ela estava com um trio assim, de pessoas muito interessadas no resultado dela e ela comparou os resultados da Santa Brígida com os vizinhos que permitiram participar, né, que se colocaram à disposição para participar do trabalho dela. Em termos de área, em termos de CO2, em termos de qualidade do solo, em termos de água depositada no solo. Nós temos tudo isso de uma forma, está tudo tabelado e que a gente de tempos em tempos faz de novo. No dia de campo, abre trincheira para você ver, porque a gente não fala, a gente mostra, abre trincheira. Essa coisa toda, entendeu? Então, só para você ter uma ideia, a gente consegue produzir em dinheiro, rentabilidade, numa área 6 vezes menor do que o sistema convencional. Sistema convencional versus integração, a área da integração é 6 vezes menor. Qual a vantagem disso aí? Você ganha mais numa área menor, você não precisa ir aumentando a área, porque você consegue fazer naquele seu pedaço. Você consegue fazer a integração da lavoura, da pecuária e da floresta e tem rendimento 3 vezes no mesmo hectare. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas no mesmo hectare durante 3 vezes, assim você consegue fazer. E isso tira a pressão sobre a abertura de novos biomas, sobre novos desmatamentos, tira a pressão.
a pessoa ganhou, ele vai ficando. Por isso que eu falei que a gente estava meio acomodado. A gente vai ficando meio acomodado, as coisas estão indo bem, entendeu? Você vai se acomodando, essa coisa toda. Aí vem, além disso, eu falei, o que adianta? Aí vem Green Bonds. O que é Green Bonds? São serviços ambientais onde eles pagam por esse CO2 equivalente sequestrado e fixado no solo. Porque queremos limpar, né, a natureza. Sabe que o mundo hoje tem duas grandes demandas. A primeira demanda é pelo alimento. Tem que ter o alimento e o Brasil é o fornecedor desse alimento. E do outro lado, o que eles querem? O não aquecimento global, o não desmatamento. Sabe que são duas coisas que parecem antagônicas. E dentro do ILPF, elas se completam. Sim. Capite? Você sabe, agora eu estou entendendo por que você é chamado de rainha da integração lavoura-pecuária-floresta. Deixa eu te contar. Fez todo sentido. Não, deixa eu te contar. A doutora Ieda Mendes, da Embrapa, fez um trabalho de... Porque quando a gente faz análise de solo, você vê físico e químico. E o biológico era mais ou menos. E ela entrou na parte do biológico. E ali ela conseguiu dosar carbono fixado também. Olha só. Você não inventou. Ela provou que tem, entendeu? É muito legal. É muito legal isso aí. Então, a madeira entra no econômico, dando a madeira, né? O eucalipto, ele entra no econômico, dando a madeira, ele dá a sensação térmica, já é ambiental, ele sequestra e fixa o gás de efeito estufa, que é o que o mundo quer. Na verdade, o que acontece é que assim, no seu prato, você mesmo, não precisa ser o mundo, não precisa ser o francês chatinho, pode ser você mesmo. O que você quer no seu prato? Um produto sustentável, rastreável e certificável. Qual o certificado dele? Aí você vai pegar seu celular, vai colocar no QR Code que está lá no supermercado e vai saber tudo a respeito daquele produto. Onde que nasceu, se for carne, né? Onde que nasceu, onde que isso, quem transportou, como foi, que frigorífico, que isso, que aquilo. Você tem um produto sustentável, rastreável e certificado. E é o que eu... Isso já é uma realidade? Ou ainda é uma utopia, um sonho? Já é a própria Embrapa. A própria Embrapa já tem a carne carbono neutro. A própria Embrapa já tem, entendeu? Já certifica da forma que você cuida desses animais, da forma que você maneja essa floresta no meio, fazendo esse trabalho de sequestro e fixação, essa coisa toda vai te dando essa carne. E daqui a pouco, o que é a sustentabilidade? Daqui a pouco, se não for sustentável, seu produto não vai ter mercado. Eu preciso de fazer algumas perguntas ainda para você. Era para a gente ter uma prosa aqui de 30 minutos. Nós já estamos há quase uma hora conversando. Você viu tanto que a prosa tá boa e a gente nem percebeu. Mas eu preciso saber o seguinte. Os próximos passos da Santa Brígida, quais serão? Não é só Santa Brígida, tem outras áreas ali. Um próximo passo, a gente acabou esses dias atrás, agora ele terminou e entrou em funcionamento, que foi uma fábrica de rações, já que o gado aumentou e que existe essa possibilidade de intensificação sustentável, a gente precisava então fazer a parte econômica da coisa, né? Montamos agora uma fábrica de ração para poder dar suporte ao novo sistema, né, que a gente vai implantar. Então agora vai ser essa parte. Existem 3 coisas aí que estão flutuando: os biodigestores, a fotovoltaica, energia fotovoltaica e que tem mais um que a gente está aí buscando. A irrigação. Tem que acabar essa história de que não produziu porque não choveu. Chega. A história já deu, entendeu? Então nós estamos agora nesses 3 pontos aí, dando uma olhada nesses 3 pontos, porque a fábrica de ração que está pronta e funcionando já é passado. Futuro que você quer saber. Futuro são
essas três coisas que a gente está buscando. Uma outra coisa importante, processo sucessório. Isso já está em andamento, vocês já sentam, já discutem? Também, assim, eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha é a que tem essa vibe melhor de controller, de governança e essa coisa toda. Fica com minha filha mais velha. O meu filho do meio, ele fez ciência da computação, então a parte dele é fazer interagir todos os sistemas que a gente tem na fazenda. Nesse rotacionado que eu te falei, o gado, quando entra nele para o coxo, ele passa por uma balança que pesa na entrada e na saída. Com isso, eu sei quanto ele está comendo e quanto ele está convertendo. E na medida que eu sei, eu consigo controlar, colocar rações diferentes, eu consigo controlar esses animais para poder dar melhor eficiência, tanto de produção quanto de custo, né? Precisamos fazer isso. E o Murilo tem essa facilidade e é formado para isso, nessa área de mexer com esse software de tudo, de gerenciamento, nem sei o nome do software, também o leque dele lá. E a Marcela fez engenharia ambiental, já fez esse estudo de mestrado, estava querendo ir para a Alemanha, foi contratada, convidada e depois bancada, porque eu falei, se não for com bolsa, não vai. Ela foi lá e falou para o professor que ela poderia ir se fosse com bolsa. Ele falou, não, Brexit não permite bolsa para estrangeiro. Ela falou, então não vou pela Gasper. E ele falou, não, vou ver o que eu consigo, tá? Daí a pouco vem, ele liga e fala, olha, consegui sua bolsa, pode vir. Então ela já fez e ela vai fazer essa parte ambiental. Da fazenda e mexendo com os greenbonds, com os créditos ambientais, que são esse carbono, o CO2 equivalente, que foi capturado, sequestrado e foi fixado no solo. Você vai realizar nos próximos dias um dia de campo na sua fazenda, mais uma vez, como é costume fazer todos os anos. Quando vai ser e o que tem de novidade nesse dia de campo? Bom, esse dia de campo, normalmente a gente fazia 2 dias, esse ano eu vou fazer 3 dias. O primeiro dia é um dia técnico, onde nós vamos explorar tudo sobre o carbono. Quem emite, é importante saber quem emite, porque quando você for vender, ele vai ser seu comprador. Quem emite, se sequestra, se não sequestra, quem sequestra, quanto sequestra, e depois que está tudo pronto, para quem que a gente vai vender esse excedente de sequestro de carbono que nós temos através da integração lavoura, pecuária e floresta, entendeu? Então vai ser uma coisa muito boa, porque vai fechar o círculo. Quem emite, quanto que ele precisa comprar, quem produz, como fixa e como é que essas duas pontas se encontram para um comprar do outro, certo? Isso aí vai ser no dia 22, quarta-feira. 23 vai ser aqui na Santa Brígida, 4 estações interessantíssimas. Eu já acabei te contando aí uma delas, mas tem muita coisa interessante para ver nas 4 estações aqui. Pessoal da Embrapa, pessoal de fora, tem gente de lugares diferentes. E na sexta-feira, a gente está fazendo o primeiro dia de campo infantil que a gente conhece, oficial, digamos assim, onde entra a Secretaria da Educação, entra todo mundo junto, permissão dos pais, todo o protocolo. Nós vamos atender esse ano 150 crianças, porque é um piloto, a gente não sabe ainda, né? Ainda está em fase de montagem isso aí, 150 crianças, e mostrar para elas como que é o campo, como que produz, como que planta, isso, aquilo. No final, antes de ir embora, cada uma vai plantar sua mudinha, e o ano que vem ela volta para ver quem cresceu mais, se foi ela ou se foi a mudinha, entendeu? E depois vai ter um concurso de redação, que é a melhor redação sobre a visita vai ganhar um prêmio. Marise, eu quero te desejar um feliz Dia da Mulher. Você estar aqui foi um grande presente para todas as mulheres que estão nos ouvindo e que vão assistir a esse vídeo depois também no Agro e Prosa. Eu espero que Deus continue a te iluminar como sempre te iluminou, trazendo cada vez mais essa coragem, essa força
E você é um exemplo de pessoa, de ser humano, de mulher, um exemplo de que não existe almoço de graça. Se você não trabalhar, se você não correr atrás, as coisas não acontecem. E se você correr atrás, você plantar, você colhe, as coisas realmente vão acontecer. Eu sou extremamente grato por você ter compartilhado essa história linda comigo e com toda a minha audiência. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E desculpe qualquer coisa. Não tem que desculpar nada. Eu tive o privilégio, eu tive a honra de conversar com a Marise Porto, produtora rural, proprietária da Fazenda Santa Brígida e conhecida como a rainha do ILPF. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um